Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. É Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Temos o versículo 33, que é o versículo assim, mais conhecido, e citamos ele recorrentemente, que fala da prioridade, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Qual é a prioridade que Deus tem para a nossa vida? A prioridade é aquilo que vem primeiro. É como quando nós lembramos da primeira vez em nossa vida, algumas coisas ocorreram. Né? Primeira vez que andamos, primeira vez que falamos, ou primeira vez que oramos, eu penso, primeira vez que eu preguei, a experiência de como foi aquele dia, um domingo à noite, a primeira vez que você levou alguém a Cristo, todas essas lembranças nos traz assim, o que foi primeiro, ou seja, o que está em primeiro é que tudo que vem depois está debaixo disso, né? Abaixo disso. Então, por isso que o Mateus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas são acrescentadas. Mas, prioridade de Deus, Mateus registra alguma coisa que pensar com você. Prioridade de Deus para nós. Mateus capítulo 5, ele vai dizer que quando você vai tiver uma oferta e levar ao altar, mas você vai lembrar que tem algo contra alguém, então você deixa a oferta ali, vai primeiro reconciliar, depois você traz a oferta. Então, o que é prioridade? O que vem primeiro? Vem primeiro reconciliar com o irmão, depois você ter um ato desse de dedicação, devoção a Deus de alguma maneira. O inimigo às vezes pode colocar na cabeça de algumas pessoas que ela pode inverter isso. Ela não corrige, não conserta, mas ela continua lá na sua mente e coração de que ela está desenvolvendo alguns atos de devoção a Deus, mas não está consertando algum relacionamento quebrado. A ordem de Deus é primeiro conserte, depois você vai fazer e praticar aí a sua devoção ao Senhor. Segunda coisa que Mateus coloca é primeiro o espiritual, depois o temporal. Por isso que o versículo 33 é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. E quando ele está tratando disso, ele está falando de não ficar ansioso coisa alguma. Por que é ansiedade? Porque coloca as coisas temporal em primeiro lugar. Mas se você colocar a espiritual em primeiro lugar, com certeza você não terá uma vida de ansiedade, uma vida ansiosa. Outra coisa que Mateus coloca é: não julgue, ou melhor dizendo, né? Primeiro olhe você mesmo, ou julgue a si mesmo, depois seu irmão. Qual é a tendência de algumas pessoas? Criticar os outros, olhar o defeito dos outros, olhar o problema dos outros. Então, o que a Bíblia diz como é prioridade de Deus? Primeiro eu vou olhar para mim. Primeiro eu vou olhar para a minha dificuldade, para minhas falhas. Primeiro eu olho a minha transgressão. Primeiro lugar de Deus para nós, ou a prioridade de Deus para nós, olhe para você mesmo, observe você mesmo. Depois, você poderia, né? Fazer o seu irmão. Outra coisa que Mateus coloca é primeiro Cristo. A vontade de Cristo, depois o que eu quero, depois a minha vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Por isso que Jesus diz que para ser um seguidor dele, ser um discípulo dele, lá em Lucas 9, 23, tem que morrer todos os dias, ou seja, morre a minha vontade para fazer a vontade dele. Então, na prioridade de Deus, primeiro a vontade de Cristo, depois a minha. Eu não tenho vontade. Pense em algumas coisas, meu irmão. Olha, por exemplo, por que você permite alguns atos duvidosos na sua vida? Por que você sempre está se colocando em primeiro lugar? E não, em primeiro lugar, a vontade de Deus para você? Por que você busca amizades que são prejudiciais para você? Por que você usa de métodos ilícitos em alguma área da sua vida, métodos tortuosos? Por que você não tenta ganhar almas? Por que você não obedece à voz do Senhor? Veja, essas perguntas, irmãos e irmãs, o que é que vem primeiro? E aí, Mateus vai dizer para nós que primeiro o interior, depois o exterior. Porque a vida cristã não é apenas aquilo que está no nosso exterior, mas principalmente é uma vida interior purificada. Por isso que Jesus vai dizer, né, que faz mal aquele que sabe que está dentro do coração. Então é o interior que precisa ter essa obra completa, transformada, e isso vai evidenciar no exterior.
Então, nosso interior primeiro, que vai evidenciar depois no exterior, porque Deus não quer nada apenas de aparência. Deus quer algo primeiro no nosso interior transformado. Pense nessas coisas, que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Tua palavra guardarei pra sempre.